Graça e paz. O Senhor te abençoe. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua casa. Que o Senhor venha cuidar da sua vida, da sua família nesse momento tão especial. Muito bom servir ao Senhor com fidelidade. Não deixe de ser fiel ao Senhor, não. É muito bom. Queremos falar hoje sobre um tema muito importante que é religiosos, mas não convertidos. O texto básico está registrado lá em Atos, capítulo 17, a partir do versículo 16. Quando Paulo chega em Atenas, ele percebe que os atenienses eram religiosos, mas não eram ainda convertidos. A idolatria era dominante ali em Atenas. E Paulo percebe isso. A palavra diz que o seu espírito se revoltava dentro de si, ou se removia dentro de si, diante da idolatria dominante naquela cidade. Atenas era uma cidade comercial, era uma cidade próspera, era uma cidade importante da época. E Paulo chega, nessa cidade, uma cidade de conhecimentos. Paulo chega então nessa cidade e sente aquele incômodo do espírito por causa da idolatria predominante. Olha, e Paulo então é levado a ministrar, a pregar. E Paulo é levado diante do Areópago, que é um local de debates, ali naquela cidade. Paulo então é levado ali naquele local e de repente ele traz uma mensagem aos atenienses dizendo: varões atenienses, em tudo eu vejo que vocês são religiosos, porque eu passando aí vejo um altar a vários deuses, a cada deus, de vários deuses. Mas Paulo observa e pega uma oportunidade que ele diz: passando também vi um altar ao Deus desconhecido. Então ele percebe uma brecha, nós chamamos uma brecha, uma janela na cultura daquele povo ateniense, que ele percebe um altar a um Deus desconhecido. E Paulo então fala: é sobre esse Deus que eu quero pregar a vocês. Quer dizer, Paulo estava dizendo, vocês, de outra forma, indiretamente, Paulo estava dizendo, vocês são religiosos, mas não conhecem o Deus verdadeiro. Vocês são religiosos, mas não conhecem o Jesus que ressuscitou. Olha que coisa maravilhosa. Então Paulo fala assim, a sua religiosidade não te leva a conhecer o Jesus que deu a sua vida ali no Calvário, que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Paulo pregava a ressurreição de Cristo aos atenienses naquele momento. Então percebe que aquele povo estava religiosamente num caminho, mas cegos com respeito à salvação e à ressurreição de Cristo. Eles não conheciam. E não é diferente nos nossos dias de hoje. Muitas pessoas estão religiosamente presas a uma religião, uma denominação, e não conhecem a Cristo. E vão um pouquinho além, estão adorando outros deuses, estão adorando através de imagens, estão adorando através de pessoas, de outros objetos de culto, estão adorando, mas não conhecem ainda o poder da ressurreição de Cristo. Preste bastante atenção. Se Cristo estivesse apenas morrido na cruz do Calvário e não ressuscitado ao terceiro dia, ele seria como um outro qualquer, como Buda, como Maomé, como Allan Kardec. Mas eu quero te dizer que Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Está à direita do Pai, intercedendo por nós. Então a religiosidade não pode nos impedir de conhecer a Jesus. Eu teve uma época da minha vida que eu dizia para mim assim,
eu tenho a minha religião. Eu já falei muito sobre isso. Muitas vezes eu falei assim, eu tenho a minha religião, eu não quero mudar de religião. Mas a pergunta que me foi feita então é, você conhece a Jesus? E eu não conhecia nada de Jesus. Eu tinha a minha religião. Era religioso, eu tinha o meu objetozinho lá de adoração, que eu não ligava para ele, nem ele ligava para mim, mas estava lá até que eu conheci a palavra de Cristo, a Bíblia Sagrada. E aí eu me entreguei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Conheci o plano de salvação, conheci o Cristo que morreu e ressuscitou, que está à direita do Pai e que intercede por mim, que tem prazer em me salvar. Aí conheci esse Jesus e deixei a minha religiosidade e passei a servir ao Cristo vivo. Preste bastante atenção se você não está preso à sua religião. Veja se de repente a sua religiosidade não está te impedindo. Olha que muitas vezes até alguns cristãos, entre aspas, chamados cristãos até evangélicos, estão presos a só um sistema de religiosidade. Tem muitos cristãos evangélicos cristãos em uma igreja evangélica que estão somente presos à religiosidade. Não foram ainda libertos. A sua fé não foi capaz de te livrar e de te fazer sair do pecado. Então, infelizmente, eu vou te dizer que você é apenas um religioso. Nós queremos experimentar a libertação. Religiosos, mas não convertidos, é o tema do que eu estou falando nesse dia. Não adianta eu ser religioso e não ser convertido, não ser transformado. Eu preciso ser transformado por Cristo para que Ele seja Senhor da minha vida. Receba Jesus como seu Senhor. Deixe Jesus entrar no seu coração. Deixe Jesus transformar a sua vida. Sei que é um processo. A salvação é imediata, mas a santificação é um processo. E muitas vezes esse processo é lento. Mas quando você se dispõe a se santificar, o Senhor te dará a vitória. Não se renda apenas à religiosidade. Fuja da escravidão do pecado. Quem está preso ao pecado é apenas religioso e não é convertido. Quem é convertido não consegue viver no pecado. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e te ilumine. Seja convertido e não apenas religioso. Que o Senhor te dê vitória dia após dia. Cresça na fé. Experimente a salvação maravilhosa de Jesus. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê a paz. Deus abençoe a sua família. Fique na paz de Jesus. Deus abençoe.